Tomás, hoje no Mulheres em Ação, uma jovem, 20 anos, escritora. Nem sei por que você escreveu esse livro Imaginário Feminino, Camille. Eu escrevi porque, bom, eu gosto muito do universo feminino, né? Eu admiro muito a mulher independente, me interessa muito essas questões do emocional feminino. Eu gosto muito de explorar essas questões. Então, eu gosto muito de ler, principalmente livros que explorem muito isso. Então, eu sempre gostei de escrever. Então, quando eu fui escrever, de fato, um livro e pensei em transformar os contos que eu tinha em um livro, eu resolvi que eu deveria escrever mais por esse lado emocional, que era uma coisa que eu definitivamente gostaria de explorar, muito mais que outras questões, e aí eu preferi explorar o imaginário feminino, de fato. Qual é a sua formação? Bom, eu sou estudante de artes, mas eu tendo muito mais para o jornalismo. Então, no momento, eu estou numa transição. Tá. Camille, ser escritora precisa ter muita responsabilidade, com certeza. Sim. E quando você o colocou na mídia, você deve ter explorado um pouco esse universo feminino, compreendendo principalmente, eu creio, garotas da sua idade. Ou a sua visão foi além desses 20, 22 anos, você projetou para mulheres mais velhas? Bom, como eu disse, eu leio muito, né? Então, eu não leio livros muito infantis, infanto-juvenis. Eu leio muito mais livros para adultos. Eu gosto de livros que me façam pensar. Então, quando eu fui escrever o Imaginário Feminino, eu tentei não me prender muito às questões que se passam não só na minha cabeça. Então, eu não me prendi muito à questão de uma menina de 20 anos. Então, eu não me projetei só numa questão de uma jovem adulta, por assim dizer, que seria a classificação do meu livro. Né? Eu tentei pegar um pouco do que eu via nos livros para adulto. Apesar de que eu acho muito que as pessoas que leiam o meu livro se identifiquem muito com o que elas já passaram. Elas eu acho que é muito difícil você classificar meu livro de fato por idade. Eu acho que é muito por experiência. Você fez entrevistas com as pessoas ou só foi leitura e transformou? Foi muito mais leitura. Eu não Na fiz prática, não fiz entrevista, não. Foi muito mais leitura mesmo. E na análise desse livro, o que mais surpreendeu você? Olha, eu acho que foi ver que, na verdade, a análise do livro em si não teve muita surpresa, não. As respostas que eu já tive de pessoas que leram que foi a mais surpreendente. Porque teve muita gente que falou, nossa, eu já experimentei muita coisa parecida. E isso foi muito surpreendente para mim. Porque, por mais que seja o livro da Larissa, obviamente tem muita coisa que eu já experimentei. Por exemplo, eu falo que tem muito sentimento meu. Não situação em si, mas tem muito sentimento, sim. Então, por mais que, por exemplo, eu posso escrever sobre amor, e sobre amor eu posso falar sobre várias situações. Eu posso criar várias situações em torno de um amor. Então, eu posso pegar um amor e falar sobre traição, mas não necessariamente eu vivi uma traição, mas eu vivi o amor. Então, quando eu recebi a resposta sobre o tema, por exemplo, amor, eu vi que muitas pessoas tinham vivido, por exemplo, o amor e foi muito legal saber que as pessoas já tinham vivido aquilo, experimentado aquilo e tinham gostado muito de saber que alguém já tinha experimentado aquilo também, entendeu? E isso foi muito surpreendente. Saber que, não que eu achasse que eu fosse a única, não isso, mas que já tinha sido tão parecido. Isso, e a Camille está amando? Está apaixonada. Sim. O quanto esse sentimento ajuda nessa sua inspiração de vida como escritora? Na verdade, não muito.
porque eu separo muitas coisas. Eu acho que escrever, quando eu escrevo, eu tento não passar a minha vida para o papel. Eu gosto de escrever personagens, eu não gosto de... E fala sobre um personagem desse livro. A Larissa, particularmente, ela é uma editora. Ela tem a vida dela, ela tem uma casa dela, ela vive na casa dela sozinha, ela não tem namorado, ela tem uma amiga ela começa o livro conversando com essa amiga. E, bom, a Larissa, ela tem um probleminha emocional, assim, que ela não consegue resolver sozinha. E ela chama essa amiga porque ela sabe que ela precisa de ajuda, mas ela não consegue resolver sozinha. Então, ela chama a amiga para a amiga dizer tudo aquilo que ela já sabe, mas ela precisa de alguém para dizer. E a amiga fala tudo para ela que ela já sabe, que ela já ouviu milhões de vezes, e a amiga diz, e ela começa a escrever, porque ela precisa escrever para conseguir colocar em prática os pensamentos dela, as questões dela e tentar resolver ela mesma. A questão dela não é a vida dela no superficial, é o emocional dela. Então ela resolve isso escrevendo. É isso que eu quero explorar na Larissa. E o livro é totalmente o emocional da Larissa, entendeu? É basicamente isso, a Larissa, nesse livro. Vamos a um intervalo e eu já volto com você.